Isso frustrou o Brasil todo, inclusive a mim. E naquela hora eu tive certeza de que as urnas foram fraudadas. Agora, como descobrir, não é? Se é impossível fazer qualquer auditoria nos votos. Até que numa madrugada eu tive um insight que foi: eu tenho as parciais minuto a minuto. Esses números foram fornecidos pelo TSE. E se eu analisar esses números e descobrir um padrão, eu comprovo que esses números foram frutos de uma fórmula matemática, de um algoritmo. Porque toda fórmula matemática, todo algoritmo, ele tem um padrão. Na hora que você altera uma variável, a outra se comporta dentro do padrão de uma fórmula. Então deixa um rastro. Exatamente. Tudo começa com eu pegando, então, não é, os votos minuto a minuto, né, que foram fornecidos. Foram 333 parciais que foram dadas até que atingiu 100%. E o simples fato de plotar isso, né, criar um gráfico, a gente já percebe algo muito estranho. Primeiro, que é aquilo que eu disse: o Aécio sai indo para os 70%, né, e Dilma indo para os 30%, como muitas pesquisas mostravam. E depois uma inversão muito abrupta, né, que raramente aconteceria num pleito. Na região sul e sudeste, eu achei muito estranho, porque ele estava subindo e de repente ele começou a declinar. Mas ele declinava muito forte na região sul e sudeste, que era onde algumas pesquisas falavam que ele estava forte. Havia uma diferença de pesquisas. Algumas mostravam uma realidade, outras mostravam sempre um empate, que era exatamente como terminou a eleição. Bom, e aí depois nós temos um período onde está tudo bastante misturado, e no final você tem mais... Até vemos o crescimento do Nordeste aqui, mas ele não pode ser menor. Não é como você tem aqui, ó. Aqui você tem um crescimento da Dilma muito acentuado. De novo, um crescimento que a Dilma teve no momento que estavam se abrindo urnas onde ela perdeu. Então esse gráfico, ele não reflete a realidade que aconteceu. Bom, tendo visto isso, não é? Eu como disse, estava lá com os dados das parciais minuto a minuto e eu comecei a trabalhar neles. Então aqui nós temos uma outra aba da minha planilha, onde eu primeiro faço análise do incremento de cada um. O incremento nada mais é do que a parcial atual menos a parcial anterior, para você descobrir quanto que o candidato cresceu naquele minuto. E eu comecei a fazer a análise, né, a variação do incremento, e eu percebi o seguinte: eu percebi que ora a variação da Dilma era maior em relação à variação da parcial anterior, e ora a variação da parcial do Aécio era maior em relação à parcial anterior. E isso é normal e não tem problema nenhum nisso. O problema é se isso começa a acontecer dentro de um padrão. Então nós temos aqui o início, né, uma variação que eu diria normal, não é? 3 vezes Aécio, 1 vez Dilma nos 4 primeiros minutos. Só que depois a gente começa a ter uma variação muito forte só para Dilma. Não é? Dando um exemplo aqui, é como se você sai com um avião no sentido norte, não é? E a pista de pouso está no sentido oeste. Você que vai ter que fazer uma correção de curso, vai puxar o manche, não é? Você vai soltar o manche, vai puxar o manche, vai soltar o manche, até que você vai alinhar o seu avião com a pista de pouso. E é isso que a gente percebe aqui, né? Então, primeiro aqui, uma primeira puxada de manche ou uma mexida no algoritmo deles, a gente vê aqui um desvio já forte para Dilma. No momento, repito, onde estavam abrindo as urnas do sul e sudeste. Olha que engraçado quando eles soltam, né? Você vê aqui, ó, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Fica no copiloto, fica no piloto automático. Exatamente, como se ficasse no piloto automático. Eles fazem mais uma correção de curso aqui, ó, Dilma, 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 uma vez só Aécio. Soltam de novo o manche lá do algoritmo, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Mais uma pequena correção, aí eles têm um período mais longo de Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. E aqui eles fazem a última correção, onde eu sinto que eles apontaram para onde eles queriam que os números chegassem, e aí eles soltam o manche. E aqui nós temos Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio, Dilma Aécio. Quantas vezes, Naomi? 241 vezes Dilma Aécio. Então, aqui eu encontrei o padrão que eu procurava. Isso aqui não é o resultado de uma eleição natural, onde se abrem urnas de vários pontos do país, e você tem minuto a minuto uma variação imprevisível, né? Aqui é totalmente previsível, e eu concluo com isso, que somente uma fórmula matemática poderia produzir
este minuto a minuto que a gente enxergou em 2014. Qual a probabilidade disso acontecer? Olha, Naomi, a probabilidade é ínfima, para não dizer que ela praticamente não existe. Eu vou te dar 2 exemplos aqui, você vai entender bem. Se você jogar uma moeda e der cara, na vez seguinte der coroa, na outra vez der cara, na outra vez der coroa, na outra vez 241 vezes, é a mesma probabilidade. Qual a chance disso acontecer? É mínima. Se você quiser entender isso em termos de probabilidade, a probabilidade disso é de 1 sobre 2 elevado a menos 240, que foram as vezes que isso aconteceu menos 1. Só para você ter uma ideia, a quantidade de átomos que tem na Via Láctea é de 1 sobre 2 elevado a 228. Ou seja, é mais fácil a gente fazer uma brincadeira assim. Eu falar, Naomi, nas 400 bilhões de estrelas que temos na Via Láctea, não é? Escolha aí, e sem contar outros bilhões de planetas, asteroides e cometas, não é? Pegue um átomo de qualquer um desses, não é? Premie ele, que eu vou acertar na primeira aonde está esse átomo. Então é mais fácil acontecer isso e eu acertar o átomo do que essa probabilidade desse algoritmo ter acontecido, né? Desse padrão.